Queridos amigos, boa noite a todos, sejam sempre muito bem-vindos, agradecendo a companhia de vocês para o nosso terceiro encontro do Evangelho, para esta nova turma, agradecendo a Jesus pela oportunidade que Ele nos proporciona de estudarmos o seu Evangelho. Para iniciarmos, eu vou pedir ao amigo Matias para a nossa prece inicial. Por favor, Matias. Boa noite a todos. Vamos manter-nos sintonizados com Jesus, os benfeitores e mentores espirituais, e pedir que nos oriente, que ilumine a Maruísa, para que possa passar para nós todo o seu conhecimento e que nós possamos utilizá-los em nosso dia com amor, com caridade e ajudando os que mais necessitados. Que assim seja, graças a Deus. No domingo passado, eu falei muito, porque os nossos primeiros encontros, nos nossos primeiros encontros, realmente nós temos muitos assuntos importantes para comentar antes de entrarmos nas parábolas propriamente ditas. Então, eu acredito que nós ainda vamos mais ou menos por uns 2 meses e meio. Conforme a gente for caminhando no conteúdo, a gente pode mudar um pouquinho, quem sabe, a maneira de apresentar esses textos dentro das possibilidades que eles forem oferecendo, de daí começar a pedir para outras pessoas fazendo a leitura, fazer a leitura. Mas, inicialmente, eu peço a vocês paciência nesses nossos primeiros encontros, porque na semana passada eu fiquei um pouco incomodada de ter falado tanto. Eu espero hoje saber dosar um pouquinho mais os comentários. Esses assuntos iniciais eu considero realmente como sendo fundamentais para o nosso estudo do Evangelho, tá certo? Então, só para repassar o que nós fizemos e comentamos na semana passada, eu vou compartilhar com vocês aqui só um pequeno roteiro para facilitar aqui a nossa conversa, tá bom? Tá dando para visualizar certinho aí para vocês? Sim. Então, tá ok. Então, vamos lá. Na semana passada, nós falamos sobre a visão geral da Bíblia, mostrando que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos estruturas de livros que são diferentes. Nós temos livros históricos, no caso do Antigo Testamento, são 21 livros históricos, contando a história do povo hebreu, os livros doutrinários e os livros proféticos. Nós temos a mesma estrutura no Novo Testamento.
Os livros históricos são 5, no caso, são os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, contando a vida de Jesus. Os livros doutrinários, que são as cartas de Paulo, Pedro, João, Judas, Tadeu e Tiago, e proféticos, que no caso do Novo Testamento é o livro do Apocalipse. Então, a estrutura é a mesma, mas como a gente comentou também, a Bíblia é um conjunto de livros escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, com objetivos diferentes e com estilos literários diferentes. Então, isso também precisa ser levado em conta. Nós também falamos a respeito da origem dos evangelhos. O primeiro evangelho a surgir, as primeiras narrações escritas foram feitas por Marcos, que não conheceu Jesus pessoalmente, era sobrinho de Pedro, e isso se deu entre os anos de 60 a 80. Marcos era muito jovem ainda, quando seguia na companhia de Pedro nas pregações. Depois vieram os evangelhos de Mateus e Lucas, entre os anos 80 e 98, quase já no final do primeiro século. E o último evangelho foi o de João. João Evangelista, primo de Jesus, também viveu por muito tempo, desencarnou bem velhinho e foi o único que morreu naturalmente, porque todos os demais foram martirizados. Cada evangelho também tem o seu propósito, foi escrito também de uma maneira diferente. Falamos também que os manuscritos originais desses evangelhos, escritos em hebraico, desapareceram, e isso deve ter acontecido devido à perseguição aos cristãos, justamente no primeiro século, perseguições que começaram pelos próprios judeus e depois pelos romanos. Então, nesses primeiros anos, ou melhor, nesse primeiro século, isso acabou prejudicando bastante a manutenção desses escritos originais. E foi somente a partir de 1551 que os textos passaram a ser apresentados em capítulos e versículos, porque antes eles eram escritos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os textos eram escritos sempre em colunas da direita para a esquerda e sem pontuação, sem parágrafo, sem nada. Era tudo junto e misturado, devido à dificuldade de se ter material para escrever, que no caso eram os papiros, ou melhor, pergaminhos feitos das peles dos animais. Nós também comentamos com vocês que o Novo e Antigo Testamento mais antigo que existe, ele data do século VI depois de Cristo, e foi descoberto no mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, Egito, por um biblicista, ou seja, um estudioso da Bíblia, não no sentido de estudar as interpretações, mas estudar no sentido da sua composição. Konstantin von Tischendorf, alemão do século XIX. E ele, em visita a esse mosteiro, por volta do ano de 1844, descobriu um volume, e neste volume ele encontrou cópias do Antigo e do Novo Testamento em grego koiné. O grego koiné é o grego popular, portanto a escrita não era erudita, mas um grego popular, em pergaminho, né, que era feito com a pele dos animais bem esticada. Ele trouxe alguns desses manuscritos junto com ele, enfim, uma longa história que não cabe aqui para a gente ficar detalhando tanto, mas uma parte de todo esse conteúdo que ele encontrou foi repartido em algumas bibliotecas, mas o volume maior
ficou mesmo nesse mosteiro lá no Sinai. Bom, onde fica o Sinai? O Sinai está na península do Sinai, que pertence ao Egito. E aí, onde está essa estrelinha vermelhinha, é onde se localiza o Monte Sinai. O mesmo Monte Sinai, onde na tradição bíblica, Moisés teria recebido os 10 mandamentos. Então, aqui é, o volume dessa Bíblia mais antiga, vamos chamar assim, né? E ela recebeu esse nome de Codex Sinaiticus, ou Código do Sinai, justamente por ter sido encontrado naquela localidade. Então, vejam como era interessante a maneira deles escreverem, sempre em colunas, né? E a escrita era sempre da direita para a esquerda, diferente da gente, que é da esquerda para a direita. E tudo junto, não tinha separação por capítulos, por versículo, tá bom? Então, se os manuscritos em hebraico desapareceram, a cópia mais antiga do Antigo e do Novo Testamento é essa, que está no Mosteiro de Santa Catarina, conhecido como o Codex Sinaiticus, tá bom? Escrito em grego popular. Só para a gente ter uma ideia da região, aqui à nossa direita, né? À direita, esse monte maior é o que é o Monte Sinai. E é a área de turismo, não agora, mas é a área de turismo. Então, a subida pelo monte é por trás, né? E é nessa região que está localizado o Mosteiro de Santa Catarina, bem aos pés do Monte Sinai, local também de visitação turística. E esse mosteiro foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, e a biblioteca mais antiga do mundo, com escritos muito antigos, está localizada neste mosteiro. Então, realmente é um local onde os estudiosos desses manuscritos antigos, que têm que ter domínio dessas línguas, desses idiomas, se reúnem para estudos e pesquisas, tá bom? Então, esse mosteiro já é muito antigo. E quando eu penso nessas possibilidades, né, de turismo, nesse sentido, de fazer turismo para conhecer esses locais que foram tão significativos para a história da humanidade. Como seria maravilhoso se esse tipo de turismo fosse mais facilitado. Apesar de que já ouvi muita gente contando que numa viagem turística para conhecer os pontos bíblicos em Israel, teve que fazer um preparo físico antes, porque tudo é a pé, tudo tem que se caminhar muito, né? E como seria bacana se a gente tivesse mais possibilidades de conhecer a história, a geografia, as tradições, os costumes de cada região, sobretudo quando aquela região tem um grande significado para a história da humanidade. É o caso do Mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, tá bom? Pois bem, eu vou fechar aqui o texto agora, porque nós vamos voltar ao nosso texto, que na semana passada nós trabalhamos apenas com o item 1, falando da origem dos evangelhos. E hoje, continuando ainda, agora mais curtinho, os textos são mais curtos, vamos para o item 2. Antes disso, eu pergunto se alguém gostaria de fazer algum comentário sobre as imagens, sobre alguma coisa ainda que sobrou da semana passada. Então, tá bom. Então, vamos lá. Eu aumentei bem a letra aqui, porque eu vi que na semana passada ficou um pouquinho
Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. Está com 250% de aumento, assim, para facilitar quem está no celular, porque às vezes a letra sai muito pequenininha. Então, vamos lá. No item 2 agora, nós vamos falar rapidamente sobre a autoridade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento, como a gente comentou naquele slide, que são os livros históricos, proféticos e doutrinários, foram escolhidos, entre muitos outros, por desconhecidos rabinos judeus. Em seu conjunto, esses livros não têm outro objetivo além da instrução religiosa e edificação moral de um povo. Olha, isso é muito importante, gente. Esses livros não têm outro objetivo além da instrução religiosa e edificação moral de um povo. Qual povo? O povo hebreu, inicialmente, e na sua descendência, o povo judeu. O que significa ser judeu? Ser judeu significa ser seguidor do judaísmo. A religião judaica se chama judaísmo. Então, quem é da religião judaica se chama judeu, tá bom? Nele se desconhece a exatidão bibliográfica, ou seja, quem escreveu o que e quando. A preocupação do fato material e da história objetiva brilha pela ausência, ou seja, não havia preocupação nesse sentido. E o que mais me chama a atenção nisso, sobretudo quando ele fala de instrução religiosa e edificação moral de um povo, o que levaria aqueles homens a escreverem com tantas dificuldades a história de um povo, a sua doutrina religiosa, as suas profecias. Qual era o objetivo principal? Registrar um conhecimento, registrar um saber. Que conhecimento? O conhecimento religioso e moral de um povo. Mas o que eles jamais poderiam imaginar é que aqueles escritos atravessariam os milênios, séculos afora, sendo, em muitos casos, a única referência a respeito da história daquele povo. Jamais eles poderiam imaginar isso. Eles queriam deixar registrado um conhecimento. Então, é neste sentido que eu considero assim, a parte divina do fato. Não os fatos históricos em si, mas o que há de divino é aquele impulso, aquele anseio de deixar registrado as lições religiosas e morais para um povo. Lembrando, gente, que o judaísmo foi a primeira religião voltada para um Deus, para um único Deus imaterial. Neste sentido, o povo hebreu e depois os judeus eram exclusivos aqui na Terra. Não eram privilegiados, eram exclusivos, cercado por povos politeístas. Então, esses desconhecidos rabinos judeus, movidos por um anseio divino de registrar a história, a vida, as lições de um povo, que depois, com o tempo, acabariam se perdendo, porque a tradição de se ensinar era oral, falando. Não havia livros escritos para se ler.
Então, nesse aspecto, eu considero algo extraordinário. E eles jamais poderiam imaginar que aqueles escritos, com tanta dificuldade, atravessariam milênios. E dentro do nosso, dos ensinamentos do Espiritismo, pela pluralidade das existências, vai saber se os estudiosos de hoje não eram aqueles mesmos escribas, rabinos judeus de milênios atrás, que escreveram aqueles textos. Vai saber se não são os mesmos espíritos que em novas existências vão em busca daqueles escritos para trazer à humanidade de hoje. Nesse aspecto, é maravilhosa a intervenção divina nesses ensinamentos. Essa obra não remonta a tão antiga data como se tem de bom grado feito crer. Ela é bem a obra dos homens, o testemunho da sua fé, das suas aspirações, do seu saber e também dos seus erros e superstições. Tudo isso está registrado no Antigo Testamento. Mesmo assim, não perde a beleza. A Bíblia, na verdade, é mais a obra dos homens, mas não perde a sua beleza. O primeiro testemunho, no caso, sobretudo de um povo que adorava um único Deus imaterial. Isso é maravilhoso. E jamais poderiam eles imaginar que aquilo que escreviam os escribas, que faziam os escritos com tanta dificuldade, os copistas, faziam os seus registros com tanta dificuldade, aquilo atravessaria os séculos. Os profetas nela consignaram a palavra vibrante que lhes era inspirada. Todos os profetas eram médiuns, como hoje estudamos no Espiritismo, e a mediunidade é inerente à natureza humana. Alguns mais sensíveis, outros nem tanto. Videntes descreveram as imagens das realidades invisíveis que lhes apareciam, mas sempre descrevendo de acordo com a sua capacidade de interpretação. Outros eram escritores, alguns profetas eram escritores, delinearam as cenas da vida social e dos costumes da época. Foi com o intuito de dar maior peso e autoridade a ensinos tão diversos que foram eles apresentados como sendo obra de Deus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus? Também, mas não é só a palavra de Deus. É mais obra dos homens. Mesmo assim, os seus ensinamentos não são desmerecidos por isso. Por favor, gente, porque é belíssimo ter isso registrado da maneira como foi feita. E da mesma maneira como atualmente, vamos pegar aqui a nossa época, nós temos escritores de várias correntes, de vários estilos, temos músicos, artistas de vários estilos, temos sábios, filósofos da atualidade, também com várias áreas, com vários segmentos de estudos. Os hebreus e os judeus também tinham escritores mais para a poesia, outros mais para o texto escrito, outros para a oratória, músicos, artistas diversos e médiums. Então, cada um mostrando, falando, contando
sobre o povo hebreu, sobre a sua fé, suas aspirações, os seus conhecimentos, os seus erros, as suas superstições, a vida social e os costumes da época. Então, tudo isso está relatado no Antigo Testamento. É obra, ou melhor, no Antigo Testamento, uma boa parte dos ensinos mostra a obra dos homens. Mesmo assim, não tira a sua beleza. E a preocupação daqueles copistas de tudo registrarem, sem imaginar que aquilo ficaria para a posteridade. Nesse sentido, é belíssimo. E é nisso que nós devemos nos ater, tá bom? Porque eles também erravam, também eram supersticiosos, os costumes se renovam e a vida social também se renova, tá bom? Agora vamos, alguém quer fazer algum comentário a respeito desse trechinho que eu li, antes de passar adiante? Então, se a dúvida aparecer depois, podem perguntar. Outro trechinho curtinho aqui. A relação dos primeiros cristãos com os espíritos. Na linguagem filosófica da Grécia, a palavra demônio, daimon, era sinônimo de gênio ou de espírito. Espírito com a letra E maiúscula, representando uma individualidade. O cristianismo adotou em parte esses termos, mas modificou o sentido. Aos bons demônios, que equivaleria a dizer aos bons espíritos, deu o nome de anjos. E aos maus demônios, os maus demônios se tornaram demônios apenas. Essas distorções no significado das palavras, muitas vezes, distorce totalmente o ensino de Jesus. Por isso que nós precisamos conhecer bem a origem verdadeira dos termos. Lembrando, né, gente, principalmente em relação ao Evangelho, foram escritos inicialmente em hebraico, depois traduzidos para o grego, do grego para o latim. Quanta coisa foi mudada nessas traduções, quantas palavras foram trocadas, substituídas, e o sentido inicial, original, acabou se perdendo. É isso que eu estava pensando hoje também ao longo do dia. Imaginem se de repente se descobrissem todos os evangelhos escritos no original por Mateus, Marcos, Lucas e João, escritos em hebraico. Já imaginaram a gente ter acesso ao que realmente foi falado por Jesus, sem os erros de tradução, sem os pedaços que foram tirados e os outros que foram acrescentados? Que coisa maravilhosa. Vamos adiante. A palavra espírito, agora com letra E minúscula, representando o princípio inteligente, criação divina, que é representado, que é chamado em grego por pneuma, ficou sendo a expressão usada para designar uma inteligência privada de corpo carnal. Ora, uma inteligência privada de corpo carnal não é o homem, o ser humano encarnado. É alguém desencarnado, usando a linguagem espírita. E a palavra pneuma, para nós conhecemos hoje a palavra pneuma de pneumatologista, relacionado à aspiração, ou melhor, à respiração. Ou seja, nós estamos falando de algo que não é tão matéria assim. Ou seja, algo que não tem corpo físico. Olha que interessante. Então, a palavra espírito, como sendo o princípio inteligente, criação divina, era chamado em grego por pneuma. São Jerônimo
a traduziu aí para o latim como espíritos, reconhecendo com os evangelistas que há bons e maus espíritos. Aqui, na verdade, já seria com letra E maiúscula, indicando uma individualidade. Então, o que é que nós precisamos guardar disso? Uma inteligência fora da matéria, sem o corpo físico. A ideia de divinizar o espírito surgiu no século II. Olha, como é que eu vou divinizar o espírito sabendo que há bons e maus espíritos? Aí começam as incongruências. Somente depois da Vulgata, que é a tradução da Bíblia para o latim, a tradução oficial em latim, é que a palavra sanctus, santo, foi constantemente ligada à palavra espíritus. Fato esse que, na maioria dos casos, tornou o sentido mais obscuro e mesmo inteligível. Como é que nós podemos generalizar os espíritos, chamando todos eles de santos espíritos? Se era sabido que havia bons e maus espíritos. Então, aí começam as incongruências que foram surgindo ao longo das traduções. As traduções francesas traduzem como Espírito Santo. Na Vulgata está escrito Spiritum Bonum, ou bom espírito, que significa espírito bom. A Vulgata não fala do Espírito Santo. Convém notar, todavia, que a Bíblia, em certos casos, fala do Espírito Santo no sentido de espírito familiar, de espírito ligado a uma pessoa. A ideia de Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade surgiu somente no final do século II, portanto, aí já eram construções de uma religião que começava a se formar. Esses são os perigos das traduções, distorcendo o que havia na originalidade e na simplicidade dos primeiros cristãos, que conversavam sim com os espíritos e sabiam que haviam bons e maus espíritos. Aos bons espíritos, as traduções francesas mudaram de espírito bom para o Espírito Santo. Aí é complicado. Agora, se a gente trocar o santo de lugar e falar um Santo Espírito, e esse Santo Espírito sendo ele um Espírito bom, ligado a um grupo familiar ou a um grupo de cristãos, com um objetivo, auxiliar. É importante pensar que a terceira pessoa da Trindade foi construção dogmática de uma religião que estava começando a se formar. Tá certo, gente? Não tem nada a ver com o cristianismo ou os ensinamentos simples de Jesus, tá bom? Com isso, mas nós vamos voltar a falar mais vezes disso em outros momentos. Os cristãos dos primeiros séculos conheciam perfeitamente as práticas necessárias para se entrar em comunicação com os espíritos e não perdiam ocasião de as cultivar, inclusive para tratar de assuntos doutrinários. Tá bom? Então, o que nós vimos nesse resumo foi extraído do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. Tá bom? Algum comentário a respeito desses trechinhos de agora, antes da gente passar para o próximo? Então, tá bom. Se alguém lembrar depois, pode perguntar. Na nossa sequência, como já deveria ter acontecido na semana passada, nós vamos conhecer um pouco sobre a estrutura. Vou aumentar aqui mais um pouquinho
para facilitar quem está no celular, para não ficar com a letra tão pequenininha. É uma página somente, uma leitura fácil. Todo mundo conhece ou já ouviu falar do livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João, quando ele já estava em avançada idade. E uma coisa que eu esqueci de comentar, gente, é que logo após a morte de Jesus, começaram as perseguições, já na própria Palestina, as perseguições inicialmente pelos judeus aos cristãos, e por causa dessas perseguições, e depois os romanos, e depois, por causa dessas perseguições, o apóstolo João foi embora para a Grécia e se estabeleceu numa localidade que ainda existe, claro, chamada Éfeso. E tempos depois ele voltou para a Palestina para buscar Maria, mãe de Jesus, e levou Maria com ele para Éfeso. Até hoje tem lá a casinha de Maria, supostamente onde Maria teria vivido nessa localidade. Então, o evangelho, é por isso que o evangelho de João, dizem os estudiosos, que ele tem um forte pensamento grego, porque quando João escreveu, ele estava na Grécia pregando o evangelho para gregos, para a população local. Então, é por isso que o evangelho de João tem uma característica muito diferente dos outros três. Tá bom? Então, eu esqueci de comentar isso na semana passada. Então, vamos lá. Não faz parte, pelo menos por enquanto, para nós, do estudo do Apocalipse, tá bom, gente? Existem especialistas no assunto, mas não, pelo menos nem mesmo na nossa turma de quarta-feira, então já não vamos pegar esse livro da Bíblia, do Novo Testamento. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, depois da morte de Jesus, após o advento da doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Mas isso daí foi logo do primeiro século do cristianismo, quase que 2000 anos atrás, mas continua tudo do mesmo jeito, né? Ou seja, a espiritualidade superior responsável pelos destinos do evangelho aqui na Terra estavam analisando a situação amargurosa do mundo no sentido das grandes perseguições aos cristãos. Sob a égide de Jesus, ou seja, sob a proteção e o amparo do Mestre, estabelecem novas linhas de progresso à civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Roma já não apresenta, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso, que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamento. Então, o Império Romano também estava abalado no final do primeiro século. O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João, ou seja, mas João Evangelista ainda não tinha desencarnado. Portanto, num desdobramento fora do corpo físico, ele se encontra com Jesus na espiritualidade. Olha lá, então, com o apóstolo João, que ainda se encontrava preso aos liames da terra, ou seja, ainda estava encarnado. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Ou seja, Jesus mostrou a ele de uma forma figurada o que aguardava a humanidade aqui na Terra. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Pátimos, uma ilha grega, onde ele passou
os seus últimos tempos de vida, transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Só que tem um problema, certo, gente? Em toda visão espiritual, quando se retorna ao corpo físico, interpreta-se essa visão com a sua capacidade de entendimento. Por isso que existe tanta simbologia no Apocalipse. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica, ou seja, o modo como João Evangelista descreveu os fatos, penetra o terreno mais obscuro, porque muita coisa ele deve ter visto e não entendeu. Não entendeu porque ainda faltava o avanço da ciência. Vê-se que a sua expressão humana, ou seja, João Evangelista, homem, não pôde copiar, entender, sentir fielmente a expressão divina das suas visões, de palpitante interesse para a história da humanidade. Aí que está o problema. E o outro problema é quando se interpreta, quando se lê o livro do Apocalipse, interpretando tudo ao pé da letra. Porque o próprio apóstolo João, pelo que se diz aqui, esse texto é de Emmanuel, pelo que Emmanuel diz aqui, o próprio apóstolo João não conseguiu registrar com fidelidade o que ele viu, porque muita coisa ele não compreendeu. Como é que há 2000 anos atrás ele entenderia o que significaria um avião bombardeiro? Um avião soltando bombas? Com qual animal ele compararia um avião? Com uma ave gigantesca, metálica, enorme, soltando ovos em forma de chamas. Percebem isso? Então, muita coisa ele não poderia compreender. Naquela época, pensem bem, 2000 anos atrás, quem é que falava de avião? Avião bombardeio soltando bombas nas grandes guerras. Por isso, a dificuldade da leitura do Apocalipse, se a gente tomar ao pé da letra, porque ele mesmo, João, coitadinho, teve dificuldade em escrever, em descrever o que ele leu, o que ele viu com Jesus. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da Igreja Transviada de Roma, simbolizada na besta, vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Infelizmente. Porque o cristianismo começou a ficar em segundo plano, ou melhor, em último plano. E os interesses dos representantes do cristianismo se organizaram, tomando como base muitas práticas do paganismo e da própria religião que imperava em Roma, que também era pagã, estabelecendo a fundação de uma igreja. Só que, aos poucos, conforme o Império Romano ruía, desabava, a igreja desabava junto com ela. Surge, então, uma figura para disputar com o imperador, que era a figura do Papa, na época. Tá bom, gente? Precisamos ser bastante cuidadosos nesses comentários. Esse texto é de Emmanuel, do livro A Caminho da Luz. Vamos ver o que mais ele fala. Olha. Quem é a tal da besta apocalíptica citada no livro do Apocalipse? Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666.
Isso está em Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 a 18. Bom, tudo é simbólico, hein, gente? No Apocalipse, tudo é simbólico. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo 30 anos, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1.260 anos comuns, certo? 42 meses vezes 30 anos, ou seriam 42 meses, cada mês composto de 30 anos, ao invés de 30 dias, 30 vezes 42, 1.260 anos comuns. Justamente o período compreendido entre os anos 610 a 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 1607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Lembrando que Emmanuel foi um grande estudioso e conhece muito bem tudo que está relacionado a essa história da fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, tá certo, gente? Então, nós não estamos criticando, são fatos históricos comprovados, tá certo? Então, já entendemos aqui que esses 42 meses, na verdade, é um período que atravessou mais de 1000 anos, onde, a partir do imperador Focas, em 607, se estabeleceu o papado, ou seja, a figura do Papa. Só que a figura do Papa, ele disputava autoridade com o próprio imperador. E o decreto da infalibilidade papal, que ocorreu em 1870. Só que ao longo desses séculos, que nós conhecemos como sendo a Idade Média, um período extremamente obscuro para a evolução da humanidade, a ciência, a filosofia e a religião continuaram avançando, apesar dos impedimentos da Igreja. Já em relação ao número 666, que é conhecido como o número da besta, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana. Então, olha que coisa interessante, gente. O sumo pontífice da Igreja Romana, ele é designado por alguns títulos. Vigário geral de Deus na Terra. Aqui está em latim, ó. Em latim. Vigário geral de Deus na Terra. Vigário do Filho de Deus. E príncipe do clero. Esses são ou eram os títulos do Papa, do papado, do sumo pontífice, ou seja, a autoridade máxima da Igreja Católica Apostólica Romana. Aí Emmanuel fala assim, desses 3 títulos, bastará ao estudioso, em pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação, 666, em cada um deles.
Então, a besta apocalíptica, gente, não é uma pessoa, era uma instituição. Então, que nem aqui, olha, a letra V é o algarismo romano, que representa o número 5. A letra I representa o 1, aí vai somando. A letra C representa, no algarismo romano, 100, uma centena. Então, vai somando. Só que já daria 101 mais 5, 106. E vai somando, olha lá, mais 1, mais 5. Depois aqui de novo, ó, o L é o 50, mais 1. E aqui o D é o 500, é isso? E aí, é isso. A letra I, de novo o 1, e vai somando. É como ele diz, é um trabalho de paciência. E aí a gente chega no 666. Talvez aqui que seja mais curto, se alguém tiver uma continha aí, vai fazendo aqui, olha. O D é 500, é isso mesmo, gente? Eu estou esquecida já, hein? Professor de matemática. É 500, sim, então, Malu. aqui, ó, 505 aqui, olha. O 500 e o 5, mais 100, já dá 605, mais 50, e mais 1 dá 666. E isso acontece nos 3 títulos utilizados para representar a autoridade máxima da Igreja Romana. Portanto, gente, o número 666 não é uma entidade, não é um bicho, não é um animal, não, aliás, não é um ser humano, não é um animal, mas é uma instituição que, infelizmente, deixou a mensagem original de Jesus em plano inferior, buscando os seus próprios interesses, tá certo? Essa é uma realidade e nós encontramos mais detalhes disso no livro A Caminho da Luz. Por isso, o cuidado no estudo do Apocalipse, porque tudo é muito simbólico. E se não tivermos conhecimento suficiente da própria história da evolução da humanidade e da própria história do cristianismo, de como se conduziu desde com a fundação da igreja, a gente não consegue interpretar, tá bom? Eu nunca estudei o Apocalipse e também não tenho muito interesse nisso, porque a gente tem tantas outras coisas para conhecer. Quem sabe um dia. Pessoal, nós ainda temos 5 minutinhos que eu quero mostrar para vocês um último diagrama que eu chamei de evangelhos achados e perdidos. Para não ficar tão pequeno o texto, eu vou por coluna rapidamente, olha. A coluna aqui da minha esquerda são os séculos. Deixa eu só diminuir um pouquinho para ver se cabe aqui Aí ficou pior. Aqui, ó. Espera só um pouquinho, até esqueci de ocultar. Aqui, ó. Então, na primeira coluna à esquerda, os séculos, na coluna do meio, a história do cristianismo primitivo e os textos que foram encontrados. Então, só esses 3 aqui primeiro, olha, desse aqui, ó, esse e esses 2 aqui, olha. Então, no primeiro século, do ano 1 a 100, surgiram as cartas de Paulo, que foram as primeiras a serem escritas antes mesmo dos evangelhos, tá bom? Depois, na sequência, o que interessa para nós aqui, gente, é esse momento aqui, olha. Do ano 300 a 400. Atanásio, bispo de Alexandria, definiu o Novo Testamento com 27 livros. O Evangelho de Judas, depois a gente vê um pouquinho lá para cima, mas olha, o que interessa mesmo é isso aqui, olha. Foi no ano
380 depois de Cristo, que o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, com o imperador Constantino, e aí surgiam as primeiras raízes da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom? Esse momento foi um momento complicado, porque o imperador Constantino, ele não estabeleceu o cristianismo por ele ser assim, realmente, por ele querer se tornar um verdadeiro apóstolo de Jesus. Haviam outros interesses por trás disso, tá bom? Bom, já na nossa época, vamos aqui para o nosso tempo, quais foram os textos encontrados? Lá, de 1800 a 1900, surge o Código do Sinai. Nesse período, apareceram também no Egito um evangelho atribuído a Pedro e outro a Maria, mãe de Jesus. E já mais perto da gente, de 1900 a 2000, surgem os textos de Nag Hammadi e aqueles outros que foram encontrados com tudo cópia. Todos eram cópias, nada em original, incluindo o Evangelho de Judas. Foi por isso que na época, aqui em 2006, ele foi traduzido, restaurado e traduzido para o inglês. É a mais nova descoberta, vamos dizer assim, é o Evangelho de Judas. Outros também foram surgindo ao longo do tempo, incluindo o Evangelho de Tomé, mas eles não foram considerados de origem certa para constituir, e ficaram escolhidos somente aqui, olha, do ano de 150 a 200, é que Mateus, Marcos e Lucas e João são reconhecidos como os evangelhos autorizados, e os demais foram denominados de apócrifos, ou seja, de origem duvidosa. Tá certo, gente? Com isso, nós terminamos aqui. Eu vou voltar para a página principal, que já estamos aqui quase no nosso finalzinho. E com isso, nós já demos uma boa caminhada nos nossos textos, ainda teremos mais para comentar para o próximo domingo, se Deus quiser, tá bom? Finalizando, então, alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Então, nós vamos para a nossa prece final, e eu vou pedir hoje para a Rosana, lá de Portugal, para fazer par com o Matias, fazer a nossa prece final. Pode ser, Rosana? Pode sim, Maruísa. Pode sim. Elevemos nosso pensamento em Deus, agradecendo essa oportunidade de estudo, de aprofundamento no Evangelho de Jesus, com leituras edificantes e salutares para a nossa evolução. Agradecendo aos benfeitores, a todos nossos amigos, companheiros de estudos, a nossa mentora Maruísa, que tanto nos proporciona o seu conhecimento, e agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, nosso Pai Criador. Esteja conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Então, queridos amigos, agradecendo mais uma vez pela companhia de vocês, obrigada pelas suas palavras, Rosana, mas nós estamos aqui todos no mesmo barco, estamos todos aprendendo, tá bom? Tropeçando e aprendendo. Então, uma boa noite para vocês, um bom finalzinho de domingo, uma abençoada semana, e se Deus quiser, amanhã nos encontramos novamente na nossa reunião assistencial, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade.
Fiquem com Deus. Boa noite. Boa Fiquem noite. com Deus Fiquem com todos. Deus. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom final de Boa semana. noite.